Bom, seja bem-vinda, estou aqui com a Maria de Jesus Robim. A gente conversou, né, um pouquinho sobre a história da educação ambiental nas áreas protegidas do estado de São Paulo. E a Maria de Jesus, ela fez parte dessa história, né, continua fazendo, e ela veio aqui para dar um depoimento, né, de como foi essa experiência, de como foi importante nos grupos de trabalho estabelecidos no serviço florestal, a integração entre a prática de campo, da ponta, e a pesquisa científica. Obrigada, Maria, por estar com a gente aqui nesse curso de monitores ambientais. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco dessa história tão importante na minha vida, porque quando eu entrei no Instituto Florestal em 1983, a educação ambiental era muito incipiente, né? Assim, no mundo inteiro já estava começando, né, essa discussão, e eu não trouxe da universidade essa experiência. Então, logo me deparei com o espaço que eu teria que trabalhar o uso público bastante, vamos dizer, cru, né, para ser trabalhado. E nesse momento também o Instituto Florestal tinha iniciado a sua experiência em uso público na década de 70, com a Unidade de Conservação de Assis e o Parque Estadual da Cantareira. Então, se criou um grupo de trabalho com esses técnicos que estavam iniciando esse trabalho pioneiro no Instituto Florestal, que veio de uma demanda da própria sociedade, que gostaria de usar mais essas áreas verdes, principalmente no interior de São Paulo, com pouca floresta, muito pouca áreas de recreação e lazer. Então, tínhamos essa demanda forte pelas unidades de conservação, e o grupo foi criado em 1986, com a finalidade de estabelecer diretrizes, realizar diagnóstico, planejamento de uso público, capacitação. Então, nós nos reuníamos todo mês, discutíamos quais eram os nossos objetivos, os nossos passos, e estabelecemos diretrizes, principalmente para aquelas áreas que não tinham o seu plano de manejo, para que a gente pudesse ter um plano de uso público para iniciar a abertura dessas áreas. Então, Carlos Botelho, Itirapina, várias áreas que foram seguindo. Campos do Jordão já tinha o seu plano de manejo, eu estava lá para seguir com esse plano, e nós tivemos, assim, capacitações importantíssimas, como em 1990, com o WWF, a Loen Dietz, que já tinha uma experiência com mico-leão dourado, fazia um trabalho pioneiro também no Brasil, com capacitação da comunidade para proteger essa espécie tão rara, né? Ela veio também com o propósito de uma parceria de estabelecer essa capacitação de educação ambiental e comunidade. E esse trabalho foi muito importante para a gente construir os nossos planos, planejar, executar, avaliar. Então, éramos um grupo muito coeso, de muita discussão e muita parceria. Então, a gente trocava muito e foi bastante gratificante. Muita gente trabalhando junto, desde os auxiliares de campo, os pesquisadores. A gente tem só que agradecer, porque o tema educação ambiental, interpretação ambiental, ele é muito complexo, né? Envolve muitas disciplinas. Então, a gente contava com os pesquisadores do próprio Instituto Florestal de Solos, o pessoal do meio biofísico, a universidade que já visitava nossas áreas e fazia uns trabalhos de campo, né? Então, a USP, a Unicamp, Rio Claro, com o seu trabalho na ecologia e várias disciplinas que tinham. Na própria Unidade de Conservação de Tirapina, nós tivemos uma capacitação para projetos de pesquisa em educação ambiental e uso público, para desenvolver, né, vários
projetos de pesquisa dessa área também, porque com esses dados de avaliação, de informação, não só do ambiente, mas do próprio público, visitante, escolas, quais eram as suas expectativas, qual era o perfil desse público, como ele reagia diante do ambiente natural, que impactos a gente tinha no momento da participação desse público dentro da unidade de conservação, que resultados a gente tinha realmente para ajudar na proteção da unidade de conservação. Porque nós, da educação ambiental, eu principalmente acredito muito, se não tiver o envolvimento dessa comunidade, a gente não consegue ir além do propósito de conservação da natureza, que fica só no plano de manejo, né, com aqueles objetivos muito bacanas e tal, mas se você não tem a participação desse público, você não consegue realmente fazer a conservação do lugar e criar esse sentimento de pertencimento, né? A unidade de conservação é da comunidade, é da população, somos brasileiros donos desse espaço protegido, mas a gente não acredita, né? Então, esse papel de trazer a comunidade, a unidade de conservação deve ao programa de uso público. E esse programa de uso público deve ser muito bem planejado, né? Ter os seus objetivos, ter suas estratégias e os seus resultados. Então, essa experiência de capacitação com o WWF foi muito importante, e em seguida também a gente teve o projeto Atuar, que trouxe uma visão mais de como vamos trabalhar a capacitação dos estudantes universitários, já que nós tínhamos uma equipe muito pequena, cada unidade de conservação, como multiplicar esse trabalho, né? Então, o projeto Atuar, que era uma brasileira que estava fora do Brasil e conseguiu recursos e trouxe para a gente esse trabalho dos voluntariados dentro da unidade de conservação, foi super importante para expandir com a nossa relação com as universidades e trazer, nossa, foi muito gratificante, porque os alunos faziam os projetos por 3 meses na unidade, a gente cumpria aquele objetivo de implantar uma trilha, de fazer uma placa, e depois eles traziam os seus orientadores, porque falavam, não, eu quero fazer o meu curso de conclusão aqui na unidade do Parque Estadual da Ilha Anchieta, eu quero fazer em Campos do Jordão, porque eu sei que lá tem algo, uma pergunta a ser respondida. Então, criou um laço muito maior de relação com a universidade. A universidade já procurava, mas não via essa possibilidade, né? Então, conseguimos, principalmente no meu caso, me ajudou muito, porque estava indo para a Ilha Anchieta, no Parque Estadual da Ilha Anchieta, era algo muito ainda sem estrutura, né? Então ele tinha as ruínas, mas não tinha nenhum projeto estruturado, nem janelas com vidros na minha sala não tinha, né? Então a gente conseguiu, foi com esse trabalho de formiguinha, pessoas ajudando. Então é muito importante que a comunidade se envolva. Então é uma professora da universidade, é um professor do curso técnico de turismo, é um aluno que se envolveu e quer entrar no projeto de capacitação da unidade e quer se tornar monitor, né? Então eu vejo hoje um resultado muito interessante, principalmente aqui em Ubatuba, que nós trabalhamos o Núcleo Pissinguaba, Ilha Anchieta e Caraguatatuba com esse trabalho de capacitação de monitores, depois se expandiu São Sebastião e foi indo. E esse grupo foi se juntando e hoje tem associações dos monitores. Nós tínhamos problemas sérios, por exemplo, com a trilha do Corcovado, no Núcleo Pissinguaba,
que tinha invasões de turistas sem controle. Hoje já tem um grupo de monitores que fazem esse trabalho de monitoramento da trilha e já divulgam. Então, esse processo é muito importante da relação com a cidade, com a comunidade, com o entorno vizinho. Por quê? Porque traz um diálogo, traz um entendimento, e o monitor, eu vejo assim, ele está lá na cidade, principalmente na Ilha Anchieta. Eu vi aqui, vamos falar que as capivaras da Ilha Anchieta são os maiores problemas. Aí falam, olha, está acontecendo isso lá no parque. E aí o monitor chega no seu vizinho, na sua família e fala, olha, não é bem isso. Eu sei que acontece, tem um trabalho de pesquisa assim, assado. Eu participei dessa trilha, ela é maravilhosa. Vocês podem visitar, sabia que pode visitar? Então, eu vejo nesse trabalho de capacitação dos monitores um elo maravilhoso da relação unidade de conservação e comunidade. Claro que existem outros trabalhos super importantes, como o da pesquisa, que traz os resultados e subsidia todos os nossos trabalhos de interpretação, de educação mesmo, né? E a educação transforma, tanto nesse processo de relação, como de conhecimento que a pessoa vai adquirindo no lugar, mas também de percepção, de entendimento. Realmente, a educação ambiental, para mim, foi um caminho maravilhoso. Eu fiquei apaixonada e morava numa ilha e me envolvi muito com esse processo todo. E a gente desenvolveu vários projetos importantes também de pesquisa. Primeiro, o meu doutorado, junto com uma orientação do professor Felisberto Cavalheiro, que era da geografia, então com um olhar mais para os impactos, mas também para a relação que existia da Ilha Anchieta com o turismo, com o ecoturismo. Nós tivemos trabalhos como o da professora Teresa Magro, que já trazia o perfil do visitante da ilha. E aí, juntos também, criamos projetos maiores, como o da FAPESP, com os professores, no ano de 2000. Adriana Neves também participou desse projeto, e a gente criou metodologias para trabalhar educação ambiental em unidades de conservação e escola. Então, também criamos projetos ligados à avaliação de impactos do uso público, que foi coordenado pela FAPESP também através do Pool-Dale, né? Então, nós tivemos envolvimento universidade e unidades, várias unidades de conservação. No Parque Estadual da Ilha Anchieta, eu tive uma experiência maravilhosa com um projeto de pesquisa e ligado ao projeto de escolas do FEIDRO. Então, nós fizemos uma experiência bastante interessante, onde o professor foi para a unidade, fez todo o seu aprendizado de conhecimento em campo, levamos todos os monitores que participaram também, fizemos a mesma metodologia, e aí eles foram tanto para campo no parque, quanto para a escola. Então, houve uma interação muito grande, vários projetos de vários... Então, não ficou focado só na conservação da unidade, mas na conservação do espaço do entorno da escola, da sua cidade. Então, trabalhou lixo, trabalhou horta, trabalhou qualidade de água, e trabalharam várias disciplinas, artes, matemática, português e tudo isso. Então, é muito importante que tenha esse envolvimento de muita gente, sabe? Sim, assim, hoje é só para deixar, né, abrir um pouco a porta desse universo para quem está nos ouvindo, né? Também, se você puder dar depois alguns links para a gente deixar no material de apoio. E, enfim, nesses poucos minutos que a gente
está tendo de conversa, já dá para ver que rica, né, essa experiência, foram muitos anos de trabalho, mas eu acho que dentre tantas coisas importantes que você trouxe aqui para a gente, eu acho que ressaltar a importância da participação social, porque muitas vezes a participação social também era um indutor desse olhar do Estado para construir as políticas públicas, né? E também de como você foi trazendo, desenhando como o monitor ambiental é esse elo, né? Entre esse conhecimento científico, social e a ponta, né? Espera só um minutinho. Eu acho que eu vou só voltar esse pedacinho, Maria, que eu acabei me atrapalhando aqui com tirar o negócio da tomada. Sim. Então, Maria, eu queria, né, destacar dois pontos que, dentre tanta riqueza que você trouxe já nesses minutos, que é a importância da participação social, né, porque pelo seu relato, olhando também para esse processo histórico, muitas vezes foi a própria comunidade que impulsionou esse olhar do Estado para concretizar essas políticas públicas, né? E também do monitor ambiental fazendo esse elo, né? Entre o Estado, entre a legislação, entre o plano de manejo e entre os cidadãos, né? Então, como a atuação do monitor ambiental, ela é um olhar técnico, mas é um olhar também cidadão, né, social, e como geralmente ele mora nesse território, como ele faz vários laços e participa dessa rede que vai se formando com o trabalho de formiguinha, como você falou, e que vai estruturando realmente uma política pública coesa, integrada, né? Eu daria destaque para isso, é uma riqueza, né, a sua fala. E se você quiser fazer mais agora, complementar algum comentário final, e já reforçar nosso agradecimento aqui pela sua participação tão generosa aqui nessa conversa. Obrigada. Então, isso marcou muito a minha vida profissional e como pessoa também, porque foram tantos laços de amizade, de participação, de ajuda. Então, se eu fosse citar cada pessoa daqui, não daria para a gente terminar hoje, porque foram muitas pessoas que nos ajudaram nesse processo de construção desse propósito da educação ambiental, que é maravilhoso, que não é só interpretar o ambiente em si. Olha, aqui você tem um aspecto botânico importante, um animal que vive e depende do outro, mas dessa relação maior que existe entre o ser e a floresta, entre o ser e a sua alma, entre a alma e a relação com o outro. É uma coisa muito interligada e que a natureza nos mostra com muito amor isso e com muita generosidade também, como é que a gente deve se relacionar nesse mundo não só natural, mas humano também, da mesma forma como a natureza lida com a diversidade, com as coisas que vão acontecendo nesse planeta, né? Então, a gente tem as unidades de conservação como um elemento agregador, né, dessa relação de paz, de união, de realização, e, claro, cada um que conhece um pouco e pode compartilhar esse conhecimento e esse amor, esse olhar mais generoso, eu acredito que a gente consiga chegar muito nesse objetivo de conservar a natureza e as nossas relações sociais com muita paz e alegria mesmo. Bom, não podia ser mais bonito e inspirador essa final de conversa. Mais uma vez, muito obrigada, Maria Rubim. A gente tem muito a aprender, né, com a natureza, com essa generosidade, e a natureza nos ensina que diversidade é sobrevivência, é resiliência, né? Quanto mais diversidade a gente tem na natureza, mais resistente ela é. E como no seio social, a diversidade também é importante, né? Muito obrigada. Sim. Mais uma vez. Eu que agradeço,
que a gente continue seguindo esse caminho da conservação e fazendo o mundo melhor. Obrigada. Eu quero agradecer.